Paradoxo da escolha. Por que mais é menos? Minha irmã e seu marido compraram um apartamento em construção. Desde então, não conseguimos conversar normalmente. Há 2 meses, tudo gira em torno de azulejos para o banheiro. Cerâmica, granito, mármore, metal, pedra artificial, madeira, vidro e laminado de todo tipo a serem escolhidos. Raras vezes vi minha irmã tão atormentada. Há muita opção, diz ela, horrorizada, voltando-se novamente para o catálogo dos modelos de revestimento que sempre a acompanha. Recontei e me informei. A mercearia próxima à minha casa oferece 48 tipos de iogurte, 134 vinhos tintos diferentes, 64 tipos de produtos de limpeza e um total de 30.000 artigos. Na livraria virtual Amazon, há 2 milhões de títulos disponíveis. Atualmente, as pessoas têm à disposição mais de 500 sintomas psíquicos, milhares de profissões diferentes, 5.000 destinos de férias e uma variedade infinita de estilos de vida. Nunca houve tanta opção. Quando eu era criança, havia 3 tipos de iogurte, 3 canais de televisão, 2 igrejas, 2 tipos de queijo, Tilsit picante ou suave, um tipo de peixe, truta, e um tipo de aparelho telefônico, disponibilizado pelo Correio Suíço. A caixa preta com o disco seletor só permitia que se telefonasse, e antigamente isso era suficiente. Hoje, quem entra em uma loja de celulares corre o risco de ser sufocado por uma avalanche de modelos e opções de tarifa. E, no entanto, a escolha é o termômetro do progresso. A escolha é o que nos distingue da economia planificada e da idade da pedra. Isso mesmo, a escolha traz felicidade. Contudo, há um limite em que a escolha adicional acaba com a qualidade de vida. O conceito técnico para isso é o paradoxo da escolha. Em seu livro O Paradoxo da Escolha, o psicólogo americano Barry Schwartz descreve por que isso acontece. Há 3 razões. A primeira é que ter muita opção leva a uma paralisia interior. Um supermercado disponibilizou 24 tipos de doces para serem degustados. Os clientes podiam saboreá-los à vontade e comprar os produtos com desconto. No dia seguinte, o supermercado realizou o mesmo experimento com apenas 6 tipos. O resultado, venderam-se 10 vezes mais doces do que no primeiro dia. Por quê? Com uma oferta muito ampla, o cliente não consegue decidir e acaba não comprando nada. A tentativa foi repetida várias vezes com diferentes produtos e o resultado foi sempre o mesmo. A segunda razão é que ter muita opção leva a decisões piores. E perguntarmos aos jovens o que para eles é importante no parceiro, enumerarão todas as características louváveis: inteligência, bons modos, bom coração, capacidade de ouvir, humor e um físico atraente. Mas será que esses critérios são realmente levados em conta na hora da escolha? Enquanto antigamente, em uma cidade de porte médio, havia potencialmente 20 mulheres para um homem da mesma faixa etária, que em geral ele conhecia da escola e podia avaliar relativamente bem, hoje, na era dos encontros virtuais, existem à disposição milhões de parceiras em potencial. O estresse da escolha é tão grande que o cérebro masculino reduz-se a um único critério, que, conforme se comprovou empiricamente, baseia-se na atração física. Talvez, até por experiência própria, você já deva conhecer as consequências deste processo. A terceira razão é que ter muita opção leva à insatisfação. Como você pode ter certeza de fazer a escolha perfeita a partir de 200 opções? Resposta: não pode. Quanto mais opções, mais insegurança e, portanto, mais insatisfação você terá após a escolha. O que fazer? Pense bem a respeito do que quer antes de examinar as ofertas existentes. Ponha seus critérios no papel e atenha-se incondicionalmente a eles. E parta do princípio de que você nunca fará a escolha perfeita. No que se refere à torrente de possibilidades, maximizar é um perfeccionismo irracional. Dê-se por satisfeito com uma boa solução. Isso também vale no que diz respeito ao parceiro. Só o melhor é bom o suficiente? Na era da escolha ilimitada, vale antes o oposto. Bom o suficiente é o melhor, a não ser, é claro, no seu e no meu caso.
Viés de afeição. Você age de modo irracional porque quer ser amado. Kevin comprou 2 caixas do seleto vinho Margal. Raramente bebe vinho, menos ainda Bordeaux. Mas a vendedora foi muito simpática, nem superficial nem irritante, simplesmente simpática. Por isso, ele acabou comprando. Joe Diart é conhecido como o vendedor de automóveis mais bem-sucedido do mundo. O segredo do seu sucesso? Nada funciona melhor do que fazer o cliente acreditar que você realmente gosta dele. Sua arma, um cartãozinho mensal a todos os clientes e ex-clientes. Nele, uma única frase: I like you. O viés de afeição, liking bias, é fácil demais de entender e, no entanto, sempre caímos nele. Significa que, quanto mais simpático alguém é conosco, tanto mais tendemos a comprar dessa pessoa ou a ajudá-la. Resta a pergunta: o que significa simpático? A ciência elenca uma série de fatores. Uma pessoa nos é simpática quando a. Tem a aparência atraente, b. Se assemelha a nós em relação à origem, à personalidade e aos interesses, c. Nos acha simpáticos. Nessa ordem. A publicidade está cheia de pessoas atraentes. Pessoas feias causam um efeito de antipatia. Por isso, não servem como garotos propaganda. Ver A. Além de apostar nos super atraentes, a publicidade também aposta em pessoas como você e eu. Ver B. Aparência, dialeto e históricos semelhantes. Em resumo, quanto mais parecido, tanto melhor. E não raro, a publicidade distribui elogios, porque você vale muito. Aqui passa a ter efeito o fator C. Tendemos a achar simpático quem demonstra que nos acha simpáticos. Elogios fazem milagres, mesmo quando são descaradamente mentirosos. O espelhamento, mirroring, está entre as técnicas padrão de venda. Com ele, o vendedor tenta copiar os gestos, a linguagem e a mímica de seu oposto. Se o comprador fala muito baixo e devagar e coça sempre a testa, é importante para o vendedor falar igualmente baixo e devagar e coçar a testa de vez em quando. Aos olhos do comprador, isso o torna simpático e, portanto, haverá maior probabilidade de fechar o negócio. O chamado marketing multinível só funciona graças ao viés de afeição. Embora no supermercado haja excelentes potes plásticos por 1/4 do preço, a Tupperware gera uma venda anual de 2 bilhões de dólares. Por quê? As amigas que organizam as festas Tupperware preenchem perfeitamente as condições de simpatia. As organizações de assistência utilizam o viés de afeição. Suas campanhas mostram quase exclusivamente crianças ou mulheres simpáticas. Você nunca verá cartazes com um guerrilheiro ferido e de olhar hostil, embora ele também mereça ajuda. Até mesmo organizações de proteção à natureza apostam no viés de afeição. Você já viu algum prospecto da WWF em que se fizesse propaganda de aranhas, vermes, algas ou bactérias? Talvez eles estejam tão ameaçados de extinção quanto pandas, gorilas, coalas e focas, e sejam ainda mais importantes para o ecossistema. Entretanto, nada sentimos por eles. Um animal nos parecerá tão mais simpático quanto mais semelhante aos humanos for seu olhar. A mosca de cabeça alaranjada desapareceu da Europa Central? Pois é, que pena. Os políticos se mostram verdadeiros virtuosos no teclado do viés de afeição. Dependendo do público, ressaltam outras características em comum. Ora enfatizam o bairro residencial, ora a origem social, ora o interesse econômico. E fazem muitos elogios. Cada indivíduo deve ter a sensação de ser irrenunciável. Seu voto conta. Claro, todo voto conta, mas muito pouco. Um amigo, representante de bombas a óleo, contou-me como fechou um contrato milionário para um oleoduto na Rússia. Suborno? Perguntei. Ele abanou negativamente a cabeça. Estávamos batendo papo e, de repente, começamos a falar sobre velejar. Descobrimos que nós dois, o comprador e eu, somos velejistas apaixonados por vela 470. A partir desse momento, ganhei a simpatia dele e virei amigo. E assim, o negócio foi selado. Moral da história: é sempre bom julgar um negócio independentemente do vendedor. Imagine que ele não existe, ou, melhor ainda, pense nele como alguém antipático. Efeito dotação. Não se apegue às coisas. A BMW brilhava no estacionamento da loja de carros usados.
Embora já tivesse rodado alguns quilômetros, parecia impecável. Só que, por 50 mil euros, era decididamente cara demais para mim. Entendo um pouco de carros usados, e, a meu ver, ela valia no máximo 40 mil euros. Mas o vendedor não cedeu. Uma semana depois, quando ele me ligou dizendo que eu poderia levar o carro por 40 mil, fechei o negócio. No dia seguinte, parei em um posto de gasolina. O dono do posto veio falar comigo e me ofereceu 53 mil em dinheiro pelo carro. Recusei, agradecendo. Somente no caminho para casa é que me dei conta de quão irracional havia sido meu comportamento. Eu deveria ter vendido na hora uma coisa que, a meus olhos, valia no máximo 40 mil e de repente passou a valer 53 mil depois de se tornar minha. O erro por trás do meu comportamento chama-se efeito dotação, endowment effect. Damos mais valor ao que possuímos do que ao que não possuímos. Em outros termos, quando vendemos alguma coisa, cobramos mais por ela do que os nossos próprios pagaríamos se fôssemos comprá-la. O psicólogo Dan Ariely realizou o seguinte experimento. Sorteou entre seus alunos ingressos para um jogo de basquete importante. Depois, perguntou àqueles que não haviam sido sorteados quanto estariam dispostos a pagar por um ingresso. A maioria pagaria $170. Depois, perguntou aos alunos sorteados por quanto estariam dispostos a vender seu ingresso. A média do preço de venda ficou em torno de $2.400. Aparentemente, o simples fato de possuir alguma coisa lhe agrega valor. No mercado imobiliário, o efeito dotação é claramente aplicado. De maneira sistemática, o vendedor superestima o valor de sua casa em relação ao mercado. Com frequência, o preço de mercado parece injusto ao proprietário, sim, um desaforo, porque ele possui um vínculo emocional com sua casa. Um eventual comprador deve pagar por essa mais-valia emocional, o que, obviamente, é um absurdo. Charlie Munger, braço direito de Warren Buffett, conhece o efeito dotação por experiência própria. Quando jovem, recebeu a oferta de um investimento bastante lucrativo. Infelizmente, naquele momento, já tinha investido tudo, ou seja, não tinha dinheiro à disposição. Teria de vender uma de suas participações para entrar no novo investimento, mas não o fez. O efeito dotação o impediu. Assim, Munger deixou que lhe escapasse um lucro de mais de $5 milhões, simplesmente por não ter conseguido se desvencilhar de um único investimento. Ao que parece, desapegar-se é mais difícil do que acumular. Isso explica não apenas por que entulhamos nossas casas de tranqueiras, mas também porque é tão raro que aficionados por selos, relógios ou obras de arte troquem ou vendam seus objetos de coleção. Surpreendentemente, o efeito dotação enfeitiça não apenas a propriedade, mas também a quase-propriedade. Casas de leilões como a Christie's e a Sotheby's vivem disso. Quem faz lances até o fim tem a sensação de que a obra de arte quase já lhe pertence. De modo análogo, para o futuro comprador, o objeto cobiçado ganha valor. De repente, ele está disposto a pagar um preço mais elevado do que se propôs. A saída da competição entre lançadores é sentida como perda, contra toda razão. Por isso, em grandes leilões, por exemplo, de direitos de prospecção ou de frequências de telefonia móvel, geralmente se chega à maldição do vencedor, winner's curse. Quem vence mostra-se como um perdedor econômico, pois pagou um valor mais alto do que o item realmente valia. Falarei mais sobre a maldição do vencedor em outro capítulo. Se você se candidatar a um trabalho e não o conseguir, terá todas as razões para ficar decepcionado. Se chegar à última fase da seleção e for dispensado, sua decepção será ainda maior, sem razão. Conseguir ou não o trabalho não deveria ter importância. Moral da história: não se apegue demais às coisas. Veja o que você já tem como algo que lhe foi transferido provisoriamente pelo universo, sabendo que tudo pode ser tomado de você a qualquer momento. O milagre. A necessidade de acontecimentos improváveis. No dia 1º de março de 1950, às 19h15, 15 membros do coro da igreja de Beatrice, em Nebraska, deveriam encontrar-se para o ensaio. Por diversas razões, todos se atrasaram. A família do pastor chegou atrasada porque a mulher ainda teve de passar o vestido da filha. Um casal não conseguiu chegar na hora porque o carro não queria pegar. O pianista bem que queria ter chegado meia hora antes, mas acabou pegando no sono depois do jantar e assim por diante.
Às 19h25, a igreja explodiu. Pôde-se ouvir o estouro em toda a cidadezinha. As paredes voaram pelos ares e o telhado desabou no mesmo instante. Como por milagre, ninguém morreu. O comandante do Corpo de Bombeiros atribuiu a explosão a um vazamento de gás. Porém, os membros do coro estavam convencidos de que tinham recebido um sinal divino, mão de Deus ou acaso. Por alguma razão, na semana passada não pude deixar de me lembrar de Andreas, meu ex-colega de escola, com quem eu não tinha contato havia muito tempo. De repente, tocou o telefone. Era justamente esse Andreas. Deve ser telepatia, exclamei com um toque de entusiasmo. Telepatia ou acaso? No dia 5 de outubro de 1990, o San Francisco Examiner relatou que a empresa Intel processaria a concorrente AMD. A Intel descobrira que a AMD planejava lançar um chip com o nome AM386, denominação que, aparentemente, inspirava-se no Intel 386. O interessante é como a Intel descobriu isso. Por acaso, ambas as empresas haviam contratado duas pessoas chamadas Mike Webb. Os dois Mike Webbs fizeram check-in no mesmo dia e no mesmo hotel na Califórnia. Depois que ambos fizeram o check-out, o hotel recebeu uma encomenda para um tal de Mike Webb. A encomenda, que continha a documentação confidencial do chip AM386, foi enviada por engano pelo hotel ao Mike Webb da Intel, que imediatamente encaminhou o conteúdo ao departamento jurídico da empresa. Qual a probabilidade de essas histórias ocorrerem? O psiquiatra suíço C.G. Jung via nisso o efeito de uma força desconhecida, que ele chamou de sincronicidade. Como uma pessoa esclarecida aborda essas histórias? De preferência com uma folha de papel e um lápis. Tomemos o primeiro caso, o da explosão da igreja. Desenhemos 4 campos para as 4 possíveis combinações. O primeiro campo é o caso apresentado. Coro atrasa-se e igreja explode. Mas ainda há 3 combinações possíveis. Coro atrasa-se e igreja não explode. Coro não se atrasa e igreja explode. E coro não se atrasa e igreja não explode. Escreva nos campos as frequências estimadas. Pense em quantas vezes o último caso já aconteceu. Diariamente, em milhões de igrejas, um coro ensaia no horário marcado e a igreja não explode. De repente, a história da explosão nada mais tem de extraordinário. Ao contrário, seria improvável se, com tantos milhões de igrejas, não acontecesse uma vez no século um evento como esse. Portanto, nada de mão de Deus. Além do mais, por que Deus iria querer mandar uma igreja pelos ares? Que Deus mais paradoxal para querer se comunicar desse modo. O mesmo se pode dizer em relação ao telefonema. Considere as muitas situações em que Andreas pensa em você e não liga. Em que você pensa em Andréia e ele não liga. Nas quais ele liga e você não estava pensando nele. Nas quais você liga e ele não estava pensando em você. E nos momentos quase infinitos em que você não está pensando nele e ele não liga. Como as pessoas passam 90% do seu tempo pensando em outras pessoas, seria improvável nunca acontecer de 2 pessoas pensarem uma na outra e uma delas pegar o telefone para ligar. Acrescente-se a isso o fato de que não necessariamente vai ser Andreas. Se você tiver outros 100 conhecidos, a probabilidade aumenta ao fator 100. Moral da história. Acasos improváveis são justamente isto. Embora raros, são acontecimentos totalmente possíveis. Não é surpreendente que ocorram. Surpreendente se nunca ocorressem. Pensamento de grupo. Por que o consenso pode ser perigoso? Alguma vez você já deixou de dar sua opinião em uma reunião? Com certeza. Você nada diz e só concorda com a cabeça. Afinal, não quer ser o eterno desmancha-prazeres. Além disso, talvez você não esteja totalmente seguro de sua opinião divergente, e os outros, unânimes na deles, tampouco são tolos. Desse modo, você fica calado. Quando todos agem assim, surge o pensamento de grupo. Um grupo de pessoas inteligentes toma decisões absurdas porque cada um ajusta sua própria opinião ao suposto consenso. Dessa forma, entram em vigor decisões que, individualmente, cada membro do grupo rejeitaria em circunstâncias normais. O pensamento de grupo é um caso especial de prova social,
Erro de pensamento que tratamos em um capítulo precedente. Em março de 1960, o Serviço Secreto americano começou a preparar cubanos anticomunistas para empregá-los contra o regime de Fidel Castro. 2 dias após tomar posse, em janeiro de 1961, o presidente Kennedy foi informado pelo Serviço Secreto do plano também secreto de invadir Cuba. No início de abril de 1961, deu-se o encontro decisivo na Casa Branca. Kennedy e todos os seus conselheiros concordaram com o plano de invasão. Em 17 de abril de 1961, uma brigada de 1.400 cubanos desembarcou com o auxílio da Marinha dos Estados Unidos, da Força Aérea e da CIA na Baía dos Porcos, na costa meridional de Cuba. Objetivo: derrubar o governo de Fidel Castro. Nada funcionou como planejado. No primeiro dia, nenhum único navio chegou à costa com provisões. Os 2 primeiros foram capturados pela Força Aérea Cubana e os 2 seguintes deram meia volta e fugiram. Um dia depois, a brigada já tinha sido completamente cercada pelo exército de Fidel Castro. No terceiro dia, os 1.200 soldados sobreviventes foram conduzidos a prisões de guerra. A invasão de Kennedy à Baía dos Porcos é considerada um dos maiores fiascos da política externa americana. O surpreendente não é a invasão ter dado errado, mas um plano tão absurdo ter sido traçado. Todas as suposições que falavam em favor dessa invasão estavam erradas. Por exemplo, subestimou-se completamente a capacidade da Força Aérea Cubana. Ou então, contou-se com o fato de que, em caso de emergência, a brigada dos 1.400 cubanos conseguiria esconder-se nas montanhas Escambray para de lá preparar uma guerrilha contra Fidel Castro. Uma olhada no mapa de Cuba teria mostrado que o local de fuga fica a 150 quilômetros da Baía dos Porcos e que, entre ambos, há um pântano intransponível. No entanto, Kennedy e seus conselheiros estavam entre os homens mais inteligentes que um governo americano jamais reuniu. O que deu errado entre janeiro e abril de 1961? O professor de psicologia Irving Janis estudou muitos fiascos. Entre eles, há o seguinte em comum: membros de um grupo coeso desenvolvem um espírito de corpo ao construir ilusões, inconscientemente. Uma dessas ilusões é a crença na invulnerabilidade. Se nosso líder, nesse caso Kennedy, e o grupo estiverem convictos de que o plano irá funcionar, então a sorte estará do nosso lado. Há também a ilusão de unanimidade. Se todos os outros são da mesma opinião, minha opinião divergente deve estar errada. E ninguém quer ser o desmancha-prazeres que acaba com a unanimidade. Por fim, fica-se feliz de pertencer a um grupo. Ressalvas poderiam significar a expulsão dele. O pensamento de grupo também ocorre na economia. Um exemplo clássico é o colapso da Swissair em 2001, quando um grupo coeso de conselheiros, em torno do antigo CEO, levados pela euforia de êxitos passados, construiu um consenso tão forte que opiniões divergentes em relação a uma estratégia de expansão altamente arriscada nem chegaram a ser expressas. Moral da história: sempre que você se encontrar em um grupo coeso e com forte consenso, não deixe de expressar sua opinião, mesmo que ela não seja ouvida de bom grado. Questione as suposições tácitas. Em caso extremo, você correrá o risco de ser expulso do caloroso ninho do grupo. E se for o líder de um grupo, determine alguém para ser o advogado do diabo. Ele não será a pessoa mais amada no time, mas talvez a mais importante. Negligência com a probabilidade. Por que os prêmios se tornam cada vez maiores? 2 jogos de azar. No primeiro, você pode ganhar 10 milhões de euros. No segundo, 10 mil. Em qual você vai jogar? Se ganhar no primeiro, sua vida vai mudar. Poderá pendurar as chuteiras e, a partir de então, viver só dos rendimentos. Se levar a bolada no segundo jogo, poderá passar umas belas férias no Caribe. Nada mais. A probabilidade de ganhar no primeiro jogo é de 1 a cada 100 milhões. No segundo, 1 a cada 10 mil. Então, qual você escolhe? Nossas emoções nos atraem para o primeiro jogo, embora o segundo, visto objetivamente, seja 10 vezes melhor. Eis porque a moda de prêmios cada vez maiores, milhões, bilhões, trilhões, não importa quão ínfimas forem as chances de ganhar. Em um estudo clássico de 1972, os participantes de um experimento de laboratório foram divididos em 2 grupos. Aqueles do primeiro grupo foi dito que, com certeza, receberiam um choque elétrico.
No segundo grupo, o perigo de levar um choque era de apenas 50%, ou seja, a metade. Os pesquisadores mediram a tensão corporal, frequência cardíaca, nervosismo, suor nas mãos e assim por diante, pouco antes do momento mencionado. O resultado foi surpreendente, não houve diferença. Os participantes de ambos os grupos experimentais estavam igualmente tensos. Por essa razão, os pesquisadores reduziram a probabilidade de um impulso de corrente no segundo grupo para 20%, depois para 10% e para 5%. Resultado, ainda nenhuma diferença. Contudo, quando os pesquisadores aumentaram a intensidade do impulso de corrente esperado, a tensão corporal aumentou nos dois grupos, mas nunca houve uma diferença entre ambos. Isso significa que, provavelmente, reagimos à extensão esperada de um evento, total do prêmio e, respectivamente, intensidade da tensão elétrica, mas não a sua probabilidade. Em outros termos, falta-nos uma compreensão intuitiva para probabilidades. Fala-se de negligência com a probabilidade, neglect of probability, que conduziria a vieses de decisão. Investimos em uma startup porque o possível lucro nos deixa tentados, mas nos esquecemos, ou somos preguiçosos demais para nos lembrar, de determinar a probabilidade com a qual empresas jovens obtêm um lucro como esse. Ou então, após uma catástrofe aérea relatada por todos os meios de comunicação de massa, perdemos a passagem de avião que havíamos comprado, sem realmente levar em conta a ínfima probabilidade da queda de um avião, que, aliás, após uma catástrofe, é exatamente tão grande ou tão pequena quanto antes dela. Muitos dos que investem por hobby comparam seus investimentos apenas com base nos rendimentos. Para eles, uma ação do Google com um rendimento de 20% é 2 vezes melhor que um imóvel com uma renda de 10%. Mais razoável seria, obviamente, levar em conta os diferentes riscos desses dois investimentos, mas, justamente, não temos nenhuma sensibilidade natural para riscos, por isso, muitas vezes nos esquecemos deles. Voltemos ao experimento de laboratório com os choques elétricos. A probabilidade de um impulso de corrente no grupo B foi novamente reduzida, de 5% para 4% e depois para 3%. Somente com a probabilidade de 0%, o grupo B reagiu de modo diferente do grupo A. Portanto, o risco de 0% parece muito melhor do que o de 1%. Avalie 2 medidas para o tratamento da água potável. Um rio tem 2 afluentes, A e B, igualmente caudalosos. Na medida A, o risco de morrer por causa da água poluída do afluente A cai de 5% a 2%. Com a medida B, o risco com o afluente B cai de 1% a 0%, ou seja, é completamente eliminado. A ou B? Se você responder como a maioria das pessoas, dará preferência à medida B, o que não faz sentido, porque com a medida A morrerão 3% menos pessoas, enquanto com a B apenas 1% menos. A medida A é 3 vezes melhor. Esse erro de pensamento é chamado de viés de risco zero, Zero Risk Bias. Ele será discutido no próximo capítulo. A moral da história é que identificamos mal diferentes riscos, a não ser que ele seja zero. Como só compreendemos os riscos intuitivamente, temos que calcular. Quando as probabilidades são conhecidas, como na loteria, isso é fácil. Contudo, na vida normal é difícil avaliar os riscos. E, no entanto, não é possível fugir deles. Viés de risco zero. Por que você paga caro demais pelo risco zero? Suponhamos que você seja obrigado a jogar roleta russa. O tambor do seu revólver tem capacidade para 6 balas. Você gira o tambor como uma roda da fortuna, mantém o revólver junto da testa e aperta o gatilho. Primeira pergunta. Se você soubesse que há 4 balas no tambor, quanto estaria disposto a pagar para tirar 2 das 4 balas de dentro dele? Segunda pergunta. Se soubesse que o revólver contém apenas 1 bala, quanto daria para poder tirar essa única bala? Para a maioria das pessoas, o caso não deixa dúvidas. Estão prontas a pagar mais no segundo caso, pois, assim, o risco de vida cairia a 0. Do ponto de vista puramente aritmético, isso não faz nenhum sentido, pois no primeiro caso, você reduziria a probabilidade de morte em 2/6 e no segundo em apenas 1/6. Portanto, o primeiro caso deveria valer 2 vezes mais para você.
Entretanto, alguma coisa nos leva a superestimar o risco zero. No último capítulo, vimos que as pessoas têm muita dificuldade para distinguir entre dois riscos diferentes. Quanto mais grave o perigo, quanto mais emocional o tema, por exemplo, a radioatividade, tanto menos a redução do risco nos tranquiliza. Dois pesquisadores da Universidade de Chicago demonstraram que as pessoas temem exatamente na mesma proporção a poluição por substâncias químicas tóxicas, pouco importando se o risco for de 99% ou 1%. Uma reação irracional, mas comum. Ao que parece, apenas o risco zero é inviolável para nós. Ele nos atrai para a luz como se fôssemos insetos, e muitas vezes estamos dispostos a investir uma enorme soma de dinheiro a fim de eliminar completamente um ínfimo risco residual. Em quase todos os casos, esse dinheiro seria mais bem investido se visasse a redução bem maior de outro risco. Esse viés de decisão é chamado de viés de risco zero, Zero Risk Bias. O exemplo clássico desse viés de decisão é a Lei Americana de 1958, referente aos alimentos. Ela proíbe gêneros alimentícios que contenham substâncias cancerígenas. À primeira vista, essa proibição total, risco zero, parece boa, mas conduziu ao fato de que outras substâncias perigosas, que não cancerígenas, fossem utilizadas. Essa proibição também não faz sentido, pois, desde Paracelso, ou seja, desde o século XVI, sabemos que veneno é sempre uma questão de dosagem. Por fim, de todo modo, não é factível impor uma lei como essa, pois não se pode tirar de um alimento a última e mais remota molécula. Toda a propriedade rural equivaleria a uma fábrica de chips para computador, e o preço dos alimentos com esse grau de pureza centuplicaria. Do ponto de vista da macroeconomia, o risco zero raramente faz sentido, a não ser quando as consequências são muito grandes, por exemplo, caso um vírus perigoso possa sair de um laboratório. No trânsito, só é possível atingir o risco zero se reduzirmos o limite de velocidade a 0 km por hora. Nesse caso, aceitamos, com sensatez, um número de mortos por ano claramente determinável do ponto de vista estatístico. Suponhamos que você seja chefe de Estado e queira eliminar o risco de um ataque terrorista. A cada cidadão, você teria de destinar um espião, e a cada espião, outro espião. Em pouco tempo, 90% da população seria composta de sentinelas. Sabemos que sociedades como essas não conseguem sobreviver. E na Bolsa de Valores, existe risco zero, ou seja, segurança total? Infelizmente não, mesmo quando você vende suas ações e deposita o dinheiro em uma conta. O banco poderia falir, a inflação poderia devorar suas economias, ou uma reforma monetária poderia acabar com seu patrimônio. Não podemos esquecer que no último século a Alemanha introduziu por 2 vezes uma nova moeda. Moral da história: dê adeus à ideia do risco zero. Aprenda a conviver com o fato de que nada é seguro, nem suas economias, nem sua saúde, nem seu casamento, nem suas amizades, nem tampouco seu país. E console-se com o fato de que ainda existe algo que é bastante estável: a própria felicidade. Pesquisas demonstraram que, a longo prazo, ganhar milhões na loteria ou ficar paraplégico não altera sua satisfação com a vida. Pessoas felizes permanecem felizes, independentemente do que lhes ocorra, e as infelizes permanecem infelizes. Mais informações a respeito no capítulo Esteira Hedônica. Viés da escassez. Por que os biscoitos são mais gostosos quando são poucos? Café na casa de uma amiga. Seus 3 filhos corriam e brincavam enquanto tentávamos conversar. Então me lembrei de que tinha trazido bolinhas de gude, um saquinho cheio delas. Despejei-as no chão, na esperança de que, com elas, os pestinhas passassem a brincar em silêncio. Longe disso, na mesma hora começou uma briga intensa. Não entendi o que estava acontecendo, até observar melhor. Aparentemente, havia entre as incontáveis bolinhas uma única azul, e as crianças passaram a disputá-la. Todas as bolinhas tinham exatamente o mesmo tamanho, eram igualmente bonitas e brilhantes. Mas a azul tinha uma vantagem decisiva: era rara. Dei risada. Como as crianças são bobas!
Em agosto de 2005, quando fiquei sabendo que o Google iria lançar um serviço próprio de e-mail que seria muito seletivo e concedido apenas por convite, fiquei obcecado para receber um, o que, por fim, acabei conseguindo. Mas por que essa obsessão? Certamente não porque eu precisasse de outra conta de e-mail. Na época, eu já tinha 4. Tampouco porque o Gmail era melhor do que os produtos concorrentes, mas simplesmente porque nem todos tinham acesso a ele. Ao fazer uma retrospectiva, sou obrigado a rir, como os adultos são bobos. Rara sunt cara, diziam os romanos. As raridades são valiosas. De fato, o viés da escassez é tão antigo quanto a humanidade. A segunda ocupação da amiga com 3 filhos é a de corretora imobiliária. Sempre que identifica um interessado que não consegue se decidir, liga para ele e diz: "Um médico de Londres viu a propriedade ontem, está muito interessado. E o senhor?" Obviamente, o médico de Londres, às vezes ela diz professor universitário ou banqueiro, é pura invenção. Seu efeito, porém, é bastante real. Ele faz o interessado fechar negócio. Por quê? Mais uma vez, potencial escassez da oferta. Do ponto de vista objetivo, não dá para entender, pois ou o interessado quer a propriedade pelo preço combinado ou não a quer, independentemente de qualquer médico de Londres. Para avaliar a qualidade de um biscoito, o professor Stephen Warshall dividiu alguns consumidores experimentais em 2 grupos. O primeiro recebeu uma caixa inteira de biscoitos, o segundo, apenas 2. Os consumidores com apenas 2 biscoitos lhes atribuíram uma qualidade consideravelmente superior do que o primeiro grupo. Essa experiência foi repetida várias vezes e o resultado foi sempre o mesmo. "Somente enquanto durar nosso estoque", diz a propaganda. "Só hoje", exclama o cartaz, sinalizando a escassez temporal. Os donos de galerias sabem que a vantagem colocar embaixo de boa parte dos quadros um ponto vermelho, o que significa que a maioria já foi vendida. Colecionamos selos, moedas ou carros antigos, embora já não tenham nenhuma utilidade. Nenhuma agência dos Correios aceita selos antigos, nenhuma loja aceita moedas como o Thaler, o Kreuzer ou o Heller, e os carros de outra época já não podem circular. Não tem problema, o importante é que são escassos. Pediu-se a estudantes universitários que ordenassem 10 pôsteres por atratividade. Como recompensa, foi prometido que iriam poder ficar com um deles. 5 minutos mais tarde, foram informados de que o terceiro pôster mais votado já não estava disponível. Em seguida, deu-se a desculpa de que deveriam julgar todos os 10 pôsteres novamente. De repente, o pôster que já não estava disponível foi classificado como o mais bonito. A ciência chama esse fenômeno de reatância. Tomam de nós uma opção e reagimos julgando como mais atrativa a opção que se tornou impossível. Uma espécie de reação ressentida, que em psicologia também é chamada de efeito Romeu e Julieta. O amor dos 2 trágicos adolescentes de Shakespeare é tão intenso porque é proibido. Nesse caso, o desejo não precisa necessariamente ser do tipo romântico. Nos Estados Unidos, uma festa de estudante significa, sobretudo, embriagar-se terrivelmente, pois a lei proíbe o consumo de álcool para menores de 21 anos. Moral da história: nossa reação típica à escassez é a perda do pensamento claro. Por isso, só julgue uma coisa com base no preço e na utilidade. Se um bem for escasso ou não, se algum médico de Londres também estiver interessado, isso não deve ter nenhuma importância. Negligência com a taxa base. Quando você ouvir um tropel, não espere ver uma zebra. Marcos é um homem magro que usa óculos e gosta de ouvir Mozart. O que é mais provável? A. Marcos é motorista de caminhão ou B. Marcos é professor de literatura em Frankfurt? A maioria escolhe a alternativa B, um erro. Há 10.000 vezes mais caminhoneiros na Alemanha do que professores de literatura em Frankfurt. Por essa razão, é muito mais provável que Marcos seja um motorista de caminhão, mesmo que goste de ouvir Mozart. O que aconteceu? A descrição precisa nos seduzir a desviar o olhar frio da verdade estatística. A ciência chama esse erro de pensamento de negligência com a taxa base, base rate neglect. A negligência com a taxa base está entre um dos erros de pensamento mais comuns.
Praticamente todos os jornalistas, economistas e políticos o cometem com regularidade. Segundo exemplo, em uma briga com facas, um jovem é ferido mortalmente. O que é mais provável? A. O assassino é um bósnio que importa facas de combate ilegalmente? Ou B. O assassino é um jovem alemão de classe média? A essa altura, você já deve saber qual é a argumentação. A resposta B é muito mais provável, pois na Alemanha há muito mais jovens alemães do que importadores de facas bósnios. Na medicina, a negligência com a taxa base desempenha um papel importante. Por exemplo, a enxaqueca pode significar uma infecção viral ou um tumor cerebral. Infecções virais são muito mais frequentes, taxa base mais elevada, do que tumores cerebrais. Portanto, inicialmente, o médico chega à suposição provisória de que se trata não de um tumor, mas de um vírus, o que é bastante sensato. Durante o curso de medicina, o esforço é grande para treinar os médicos em formação a não se deixarem levar pela negligência com a taxa base. A frase padrão inculcada a todo médico iniciante nos Estados Unidos diz: quando você ouvir um tropel, não espere ver uma zebra, pois supostamente deve ser um cavalo. O que significa? Considerem primeiro as probabilidades de base antes de partirem para um prognóstico de doenças mais raras. Infelizmente, os médicos fazem parte da única profissão que se beneficia de um treinamento de taxa base, base rate. De vez em quando, vejo jovens empresários com projetos de negócios ambiciosos e não raro fico entusiasmado com seus produtos, suas ideias e suas personalidades. Frequentemente, me pego pensando, este poderia ser o próximo Google, mas uma reflexão sobre a taxa base me traz de volta à realidade. A probabilidade de uma empresa sobreviver aos 5 primeiros anos é de 20%. Qual a probabilidade de ela se tornar uma multinacional em seguida? Quase zero. Certa vez, Warren Buffett explicou por que não investe em empresas de biotecnologia. Quantas dessas empresas têm um faturamento de mais de 100 milhões de dólares? Isso simplesmente não acontece. O cenário mais provável é que essas empresas encalhem em algum ponto no meio do caminho. Este é um claro pensamento de taxa base. Suponhamos que, em um restaurante, você tenha de adivinhar por meio de degustação de que país vem determinado vinho. A etiqueta da garrafa está coberta. Caso você, como eu, não seja nenhum conhecedor de vinhos, apenas um olhar intelectual poderá ajudar nas taxas base. Por experiência, você sabe que cerca de 3/4 dos vinhos do cardápio desse estabelecimento são de origem francesa. Portanto, é razoável que você escolha a França, mesmo que suponha um toque chileno ou californiano. De vez em quando, tenho a questionável honra de falar a alunos do curso de Administração de Empresas. Quando pergunto aos jovens sobre seus objetivos de carreira, a maioria responde que a médio prazo se vê na diretoria de uma multinacional. Na minha época, e até comigo mesmo, não era diferente. Felizmente, não aconteceu nada disso. Para mim, minha missão é dar aos estudantes um curso rápido de taxa base. A probabilidade de chegar à diretoria de uma grande empresa com um diploma desta escola é menor do que 1%. Não importa quão inteligente ou esforçado você seja, o cenário mais provável é que você não passe de uma diretoria de nível médio. Olhos arregalados se voltam para mim e imagino ter contribuído para amortecer futuras crises de meia-idade. Falácia do jogador. Por que não existe nenhuma força que compense o destino? No verão de 1913, aconteceu algo inacreditável em Monte Carlo. No cassino, as pessoas se apertavam ao redor da roleta, pois não acreditavam no que estavam vendo. A bolinha já caíra 20 vezes seguidas na Casa Preta. Muitos jogadores aproveitaram a oportunidade e apostaram no vermelho. Mas novamente deu preto. Mais pessoas se aglomeraram e investiram seu dinheiro no vermelho. Afinal, uma hora a mudança teria de acontecer. Mas deu novamente preto. E mais uma vez, e mais outra. Somente na 27ª vez, a bolinha finalmente caiu na Casa Vermelha. A essa altura, os jogadores já tinham gastado seus milhões em apostas. Estavam falidos. O quociente médio de inteligência dos estudantes de uma cidade grande é de 100. Para uma análise, você seleciona uma amostra de 50 estudantes. A primeira criança que você testa tem um QI de 150.
Qual será o QI médio dos seus 50 estudantes? A maioria das pessoas a quem faço essa pergunta responde 100. De algum modo, elas pensam que o estudante muito inteligente que testei no início será contrabalançado por um estudante muito burro com um QI de 50, ou por 2 estudantes com um QI de 75. Só que, com uma amostra tão pequena, isso é muito improvável. Deve-se contar com o fato de que os outros 49 estudantes correspondem à média da população e de que, portanto, têm um QI de 100. 49 vezes um QI de 100 e uma vez um QI de 150 dá como resultado um QI médio de 101 na amostra. Os exemplos de Monte Carlo e da amostra de estudantes comprovam. As pessoas acreditam em uma força compensatória por parte do destino. Fala-se aqui da falácia do jogador, Gambler's Fallacy. No entanto, em acontecimentos independentes não existe nenhuma força compensatória. Uma bolinha não pode se lembrar de quantas vezes foi parar na Casa Preta. Um amigo faz tabelas elaboradas com todos os números sorteados na loteria. Ao preencher os jogos, evita marcar os números menos sorteados. Só que todo esse trabalho é inútil, falácia do jogador. A seguinte piada ilustra a falácia do jogador. A cada voo que faz, um matemático leva uma bomba em sua bagagem de mão. A probabilidade de haver uma bomba no avião é muito pequena, diz ele. E a probabilidade de haver 2 bombas é quase zero. Uma moeda é lançada 3 vezes, e nas 3 vezes dá cara. Suponhamos que alguém o obrigue a apostar 1.000 euros do seu próprio dinheiro no próximo lançamento. Você apostaria em cara ou coroa? Se responder como a maioria das pessoas, apostará em coroa, embora cara seja igualmente provável. É a conhecida falácia do jogador. Uma moeda é lançada 50 vezes, e nas 50 vezes dá cara. Novamente, alguém o obriga a apostar 1.000 euros. Cara ou coroa para o próximo lançamento? Esperto como é, você sorri, pois já leu o capítulo até aqui e sabe que não depende disso. Mas essa é a deformação clássica do matemático de profissão. Se você tiver bom senso, por certo apostará em cara, pois simplesmente terá de supor que a moeda está viciada. Em outro capítulo, tratamos da regressão à média. Por exemplo, se você testemunhou um recorde de frio no local onde vive, nos próximos dias, provavelmente a temperatura irá subir. Se o tempo fosse um cassino, haveria 50% de probabilidade de a temperatura cair e 50% de probabilidade de ela subir. Mas o tempo não é um cassino. Reações complexas fazem com que valores extremos voltem a se compensar. Contudo, em outros casos, o extremo se intensifica. Os ricos tendem a ficar cada vez mais ricos. Uma ação que sobe rapidamente obtém uma demanda própria até certo ponto, simplesmente porque se destaca em relação às demais, uma espécie de efeito invertido de compensação. Moral da história: observe atentamente se o que você tem à sua frente são acontecimentos dependentes ou independentes. Estes existem apenas no cassino, na loteria e nos livros teóricos. Na vida real, geralmente os acontecimentos são interdependentes. O que já aconteceu tem uma influência sobre o que acontecerá no futuro. Portanto, esqueça a força compensatória do destino, exceto nos casos de regressão à média.